Olá, amigos e amigas do saber. Nesse vídeo de hoje, nós vamos discutir sobre a cientificidade do marxismo. A gente vai abordar brevemente a seguinte pergunta: o marxismo é científico? O que significa dizer socialismo científico? O Karl Popper, por exemplo, atacou o marxismo dizendo que é uma pseudociência, porque ele não é falseável. Então a gente vai tentar esclarecer um pouco dessa questão da cientificidade do pensamento marxista. Acompanhe. Em primeiro lugar, a gente tem que esclarecer sobre os dois usos mais correntes da palavra ciência. Ciência é utilizado no sentido mais amplo e também no sentido mais restrito. Então, quando a gente pega aqui, por exemplo, esse dicionário de filosofia, é um dicionário de filosofia alemão, e aqui no verbete Wissenschaft, que é a palavra que é utilizada para escrever o marxismo em alemão, né, Wissenschaft, a gente tem que o correspondente em grego e em latim são episteme e scientia. Bom, episteme é uma palavra que já era utilizada por Platão. Então aqui a gente está dizendo, né, sobre ciência no sentido mais amplo. Inclusive, várias obras de Platão traduzem a palavra episteme como ciência. Eu já me deparei com diversas traduções de Platão e lá se encontra a palavra ciência. E você pergunta, mas como assim ciência? Não tinha exatamente na época de Platão, há mais ou menos 2.400 anos atrás, a ciência como a gente tem aqui hoje. Mas é justamente porque existe uma conexão entre o termo, como ele é utilizado na filosofia alemã, em Wissenschaft, com o episteme, dos gregos. Além disso, a gente tem que apontar também o uso mais frequente no idealismo alemão. Idealismo alemão é o período que está ali imediatamente anterior a Marx. O idealismo alemão ele terminou com Hegel. No idealismo alemão, o termo Wissenschaft era muito utilizado para designar a filosofia. Então, por exemplo, quando a gente pega um dos primeiros títulos que Hegel escolheu para a fenomenologia do espírito, um dos primeiros títulos era Wissenschaft der Erfahrung des Bewusstseins, ou seja, ciência da experiência da consciência. O Hegel pensava, então, a fenomenologia do espírito como uma espécie de ciência. E quando a gente vai um pouquinho mais para trás, por exemplo, em Fichte, o Fichte ele escreveu a chamada doutrina da ciência, né? Wissenschaftslehre. Inclusive, o Fichte lançou esse pequeno livrinho aqui, no qual ele define somente o conceito doutrina da ciência. Já ia me esquecendo, né? Hegel, vamos voltar a Hegel aqui. Não foi só esse primeiro título que ele havia pensado para fenomenologia, onde aparece o termo Wissenschaft. A outra grande obra dele é a ciência da lógica também. Então estão vendo que no período ali em que Marx viveu, Marx ele tinha contato com essas obras e ele sabia, né, muito bem desses usos do termo ciência. Embora o próprio Marx ele não tenha utilizado o termo científico para se referir ao seu próprio pensamento, à sua própria doutrina. Quem acabou fazendo isso foi o Engels. E o que vem a significar o termo ciência nesse contexto do idealismo alemão, por exemplo? Bom, o Fichte vai dizer que a ciência ela é um corpo de conhecimento proposicional estruturado de forma sistemática. E por forma sistemática, ele entende a unificação de todas as proposições através de um princípio primeiro. Ou seja, você tem um princípio ali primeiro, único, indubitável, mais ou menos como Descartes já havia tentado fazer, e através dali você consegue desenvolver todo o sistema. Bom, mas por que eu estou citando Fichte aqui? Essa não é a concepção de Marx e Engels, por exemplo. Eu estou citando isso aqui como exemplo para mostrar o seguinte, esse é o ponto. A palavra ciência ela tem mais de uma acepção. A gente, quando ouve ciência, a gente não pode querer imediatamente ligar às ciências da natureza. Então, desde a Grécia Antiga, a gente já tem o uso desse termo ciência, né? Com Platão a gente mencionou já que é episteme. Depois, na Idade Média, você tem ciência. E no contexto do idealismo alemão, você tem outro significado de ciência que não é aquele significado tão restrito que a gente aplica nas ciências da natureza. Isso é um problema em si? Não. Isso, na verdade, é muito comum na filosofia. Na filosofia, a gente encontra diversos termos sendo reutilizados por diferentes autores com outros significados. Por exemplo, o termo ontologia. O termo ontologia em Kant significa uma coisa diferente do que significa em Lukács, por exemplo. Quando Lukács faz uma ontologia do ser social, não quer dizer a mesma coisa daquela antiga ontologia, né, que até se confunde com a metafísica.
São coisas que têm algumas características semelhantes, por isso que o termo ele é reutilizado, mas ele tem um novo significado. Isso é absolutamente comum na filosofia. Às vezes a linguagem, o pensamento não dá conta de descrever determinadas ideias e o que os filósofos têm que fazer? Ou eles dão um outro significado às palavras já existentes, ou então eles têm que criar novas palavras. Qual seria o significado do termo científico, então, quando aplicado à obra de Marx, quando aplicado ao substantivo socialismo? Bom, embora seja real uma tentativa de aproximar o marxismo das ciências da natureza, isso é impossível. É impossível tentar transformar o marxismo como se fosse uma ciência natural e que o marxismo tivesse o mesmo grau de precisão que a matemática ou a física, por exemplo. E isso reside na própria natureza dialética do marxismo. A dialética, ela é a apreensão da totalidade. Não existe na dialética essa separação em diversos campos do saber e cada campo do saber com as suas leis próprias internas ali. O pensamento dialético, ele é a apreensão da totalidade. Ou seja, nós não vamos falar dentro do marxismo unicamente de crítica da economia política, por exemplo, onde a gente pode ter um grau de precisão talvez um pouco maior do que a gente tem, por exemplo, na filosofia. Não, a filosofia faz parte do marxismo. A crítica da economia política faz parte do marxismo. Uma certa leitura da história faz parte do marxismo. Ou seja, o pensamento dialético é o pensamento da totalidade. Então, essa própria característica de apreensão da totalidade, que é própria do marxismo, isso não permite que o marxismo ele possa ser considerado como uma ciência da natureza, porque o marxismo ele não é uma investigação parcial da realidade, ele é uma investigação da sua totalidade. Para ilustrar um pouco mais isso que a gente acabou de falar, né, no sentido de que a gente não deve esperar do marxismo tanta precisão quanto a gente espera, por exemplo, de um cálculo matemático, eu queria trazer aqui uma reflexão de Aristóteles, que é um dos filósofos que eu mais gosto em toda a história da filosofia. O Aristóteles, às vezes, ele diz algumas coisas que parecem muito simples e são extremamente sensatas, né? Então, aqui na Ética Nicômaco, no livro 1, no parágrafo 3, ele fala o seguinte, tá? Desculpa que eu vou fazer a tradução ao vivo aqui, eu estou com a cópia em inglês do livro. Ele fala o seguinte: a nossa discussão será adequada se ela tiver tanta clareza quanto a disciplina permitir, porque não é de se esperar precisão em todos os tipos de discussão. E no final ele fala o seguinte, olha, porque é marca do homem educado buscar precisão em cada classe de coisas à medida em que a natureza da matéria permitir. É evidentemente, né, é igualmente tolo aceitar um pensamento provável de um matemático e exigir uma prova científica de um retórico. O que o Aristóteles está falando aqui? Falando assim, olha, o grau de precisão que a gente pode ter numa determinada disciplina, ela é dada pela própria disciplina. Então ele dá o exemplo aqui no final, fala, olha, um retórico, você não pode esperar prova científica de um retórico. Agora, você vai ser um tolo se o matemático ele te der um pensamento meramente aproximado. Se você perguntar, por exemplo, a alguém, olha, quanto que é 223 mais 437? E o cara falar, olha, eu acho que é mais ou menos 600 e poucos. Não, mais ou menos não. Isso aí é matemática, né? Você pode me dar um resultado exato. Então você não pode aceitar isso de um matemático, um resultado aproximado. Agora, quando você está discutindo então determinados assuntos como a retórica ou como a política e a ética, você não pode esperar o mesmo grau de precisão. E como essas disciplinas, elas fazem parte do pensamento marxista como um todo, porque é um pensamento dialético, um pensamento da totalidade, é óbvio que a gente não pode esperar nem cobrar do marxismo o mesmo grau de precisão do que da matemática. Inclusive, o Aristóteles deixa isso mais claro aqui, tem um trecho aqui que eu não continuei a leitura. Ele fala, por exemplo, mas agora, as ações justas e virtuosas, que são as ações que a ciência política investiga, elas admitem uma variedade, uma flutuação de opinião, de forma que a gente pode até pensar que elas só existem por convenção e não por natureza. Então ele cita explicitamente aqui a ciência política, né? É interessante, porque esse é um livro de ética,
mas a ética está extremamente relacionada com a política em Aristóteles. Então ele fala, olha, nesse campo aqui existe uma flutuação de opinião muito grande. Agora, mesmo existindo essa possibilidade de ter diversas opiniões, a gente pode ter um pensamento mais sistemático possível e é possível também a gente avançar, sistematizar cada vez mais o conhecimento nessas áreas. Isso não quer dizer que tudo no campo da política é opinião. Não, não quer dizer isso. Isso quer dizer simplesmente que provavelmente a ciência política ela nunca vai ter o grau de certeza que as ciências da natureza. Provavelmente nunca vai ter. Então, isso aqui é fundamental, a gente entender que o objeto de pesquisa, ele coloca limites, ou seja, na precisão com que a gente pode compreendê-lo. E no marxismo, a coisa de forma tal que até mesmo no Capital, que é uma obra de crítica da economia política, a gente tem reflexões lá que não são exatamente de crítica da economia política. No capítulo 1, por exemplo, na última parte, ele vai discutir sobre o fetichismo da mercadoria. Bom, isso é uma análise filosófica do Marx que está no Capital. Então, mesmo quando a gente parece que está lidando, né, com aquele núcleo duro do marxismo, que está mais próximo de uma ciência que é da maturidade do Marx, mesmo ali a gente ainda encontra algumas reflexões. E como é que a gente poderia, então, caracterizar a análise de Marx sobre o fetichismo da mercadoria como se isso fosse uma ciência, como se fosse física ou química, por exemplo? Então, a coisa não é bem assim. Mas aí isso nos leva, então, para outra questão. Tudo bem, então o marxismo ele é o pensamento da totalidade, mas tem áreas do marxismo que lidam com algumas coisas que parecem ser mais exatas. Então, por exemplo, quando o Marx fala sobre as crises do capitalismo, sobre a tendência de concentração de riqueza de um lado e de miséria do outro. Isso aí não seria científico? E é nisso aí que eu quero chamar atenção para uma crítica de Karl Popper com a qual eu não concordo. Porque o Popper ele vai falar que uma teoria ela é científica se ela for falseável, ou seja, se a gente puder falsificar aquela teoria científica. Ele fala que isso é impossível com o marxismo, porque qualquer coisa que o marxismo faz, ele sempre tem uma explicação e a gente não pode, de fato, falsear as teses do marxismo. Bom, a efeito de argumentação, vamos considerar que o Popper está certo. Vamos considerar que, de fato, uma doutrina ela é científica, uma teoria ela é científica se ela for falseável. Será que o marxismo não é falseável? As coisas que o Marx fala sobre o capitalismo não são falseáveis? Ora, mas é claro que é. Para falsear a crítica da economia política de Marx, por exemplo, é só o capitalismo parar de gerar suas crises. Fica aí 200 anos em modo de produção capitalista e sem crise. Pronto, falseou o marxismo. Por que o capitalismo, então, não fica sem crise? Ou então a questão da concentração de riqueza. O que as últimas pesquisas têm nos mostrado? Que tem aumentado a concentração de renda no mundo. Cada vez menos pessoas detêm uma porcentagem maior de riqueza. Então, o abismo entre ricos e pobres, entre ricaços e miseráveis, ele vem se abrindo cada vez mais. Ora, essa é uma tendência que Marx havia identificado. Se o capitalismo for capaz, então, de fazer uma distribuição justa de renda, então o marxismo foi falseado. Isso aí é a gente só fazendo um experimento de pensamento, tá? Porque de forma alguma a gente pode considerar que o Popper está certo nessa questão da falseabilidade. Inclusive, um dos discípulos de Popper, que foi o Lakatos, ele já havia criticado, já havia mostrado que a posição dele era problemática e é uma posição que não é consensual na filosofia da ciência. Então, o marxismo, mesmo que Popper tivesse certo, mesmo essas áreas nas quais o marxismo ele se aproxima mais, né, das chamadas ciências duras, mesmo ali, o marxismo ele poderia, então, ser mantido como ciência. Mas a gente não quer entrar nisso porque a nossa posição é que o marxismo ele é um pensamento da totalidade. Enquanto pensamento da totalidade, ele não pode ser reduzido aos métodos das ciências da natureza. E como a gente viu aqui em Aristóteles, a gente não deve esperar o mesmo grau de precisão em qualquer assunto. Há alguns assuntos que, devido à sua própria natureza, eles permitem uma maior precisão. E alguns assuntos eles não permitem. Alguns assuntos parecem que giram muito ali em torno da opinião, mas a gente não pode cair nessa, né, de achar que nessas outras áreas
é só dar opinião de qualquer forma. Não é, porque é possível sistematizar o conhecimento e há formas de conhecimento que são melhores, que são mais profundas, mais organizadas, mais estruturadas do que outras. Então, resumindo, foi esse aí o nosso assunto de hoje. A gente tem que identificar que há diferentes tipos de ciência, a palavra Wissenschaft no alemão, como o Engels utilizava para descrever o socialismo científico. A gente vê que desde a Grécia Antiga a palavra ciência já está presente, como episteme em Platão, por exemplo, e que a gente tem diversos usos da palavra ciência. Ciência, às vezes, tem um significado mais amplo, às vezes tem um significado mais restrito. E quando a gente fala de marxismo, a gente não quer dizer ciência no sentido das ciências da natureza. A gente quer dizer ciência num sentido um pouco mais amplo, porque a própria natureza, o próprio objeto de estudo do marxismo, que é a totalidade social, ela não comporta ser estudada como as ciências da natureza. Basicamente, é o recado do nosso vídeo de hoje. Deixa um like se gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos nas redes sociais e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E um grande abraço e até a próxima.